É que casa de pastor é difícil o zap ficar quieto e o telefone, né? Me perdoa por a interrupção por causa do telefone, mas casa de pastor é assim mesmo, vive sempre o pessoal ligando. Mas continuando, irmãos. Então assim, naquele período estava muito difícil. O Acás, né, o rei Acás, ele estava promovendo muita idolatria, tanto é que ele mesmo ofereceu seu próprio filho em holocausto a Moloque. Então assim, ele deixou Deus profundamente, deixou Deus, e a nação foi se voltando à idolatria. E ela se voltando à idolatria, claro, com certeza Deus se entristecia. Então praticamente Deus foi deixando o povo só, né? Porque Deus, irmãos, às vezes as pessoas falam, mas por que Deus ele cobra? Será que Deus é mau? Deus não é mau, irmãos. Pelo contrário, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Só que Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem. É como eu sempre costumo falar em nossa igreja. Porque a Bíblia fala lá no livro de Salmos 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então aqui fala que a pessoa que teme ao Senhor, que tem uma vida dedicada a Deus, lá existe um anjo. E esse anjo, ele está acampado, ele está guardando. Ele guarda o seu deitar, ele guarda o seu levantar. Às vezes no trânsito você nem sabe, mas aquele anjo te deu quantos livramentos lá na frente, de acidente e tudo mais. Então o anjo do Senhor acampa. Só que também a Bíblia fala que ao nosso derredor, Satanás está bramando como um leão. Então ao nosso derredor está o inimigo. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Quando você, pelo seu livre-arbítrio, você tem o livre poder de escolha, e você fala, eu não quero optar por Deus, eu quero seguir a minha vida, eu quero fazer o que eu acho, o que eu quero. Amém. Deus respeita a sua opinião. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Só que tem um porém. Quando você deixa Deus, também Deus não tem a obrigação de cumprir o Salmo 34, verso 7, na sua vida. Então, se o anjo do Senhor não está mais acampado ao seu redor, quem que está ao derredor? É o inimigo. Agora eu vou te falar uma coisa, o inimigo, ele não pede permissão para você se ele pode entrar na sua vida. O inimigo, ele não vai falar, posso destruir a sua casa? Posso destruir o seu casamento? Posso colocar os seus filhos nos vícios? Posso colocar os seus filhos na prostituição? Posso colocar um adultério dentro da sua casa? O inimigo não vai falar isso. Ele não vai perguntar. Já Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 20, já é diferente. Que diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei e farei morada com ele. Então Jesus é diferente. Jesus ele pede licença para entrar na sua vida, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Agora, a pessoa que fez a sua livre escolha, então o povo de Israel, infelizmente, através do seu livre-arbítrio, ele teve a escolha de cair para a idolatria. Caiu para a idolatria, ficou uma presa fácil para o adversário, né? Que foi aonde aconteceu ali. A gente vimos os saques, que saquearam muito Israel, mataram muitas pessoas, levaram muitas pessoas a cativo. Então aqui a gente vai ver muito nisso de Isaías. E o que eu acho interessante, você que está me assistindo, que tem alguns teólogos que eles dizem que o livro de Isaías não foi escrito por ele 100%, os 66 livros, que ele foi dividido em dois, que até o capítulo 39 foi Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66 não foi em Isaías, foi um pró-Isaías, né? Foi um outro Isaías, foi uma outra pessoa, que alguns dizem que nem tem nome, ninguém sabe quem que é. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, que Deus deu ordem a Isaías escrever tudo. Isso você vai ver se você ler o próprio livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 66. Segundo, a gente vê grandes homens de Deus falando sobre isso. Nós vamos ver, por exemplo, Mateus. Mateus ele fala de Isaías. Ah, pastor, mas tem outros. Tem. Paulo, quando ele vai escrever a sua carta à igreja de Roma, que é o livro de Romanos, no seu capítulo 10, se eu não me engano, versículo 16 a seguir, ou é 26, mas se ler 16 a seguir,
Você vai ver o próprio apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, para ninguém falar, mas isso é do Velho Testamento. Você vai ver lá também. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando sobre Isaías. Ah, pastor, mas ainda não fiquei convencido. Então tá bom. Então você pode abrir a palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho de João, que era um apóstolo. Se você ler o livro do Evangelho de João, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 12, e do versículo 31 até o versículo 48, aí sim, porque você vai ver o apóstolo João dizendo, falando tanto da profecia de Isaías relacionada ao capítulo 13, você vai ver o capítulo 13, o capítulo 12, ele vai citar uma das profecias de Isaías, também como ele vai citar a profecia de Isaías no capítulo 53, aonde que ele fala a quem deu crédito à nossa pregação. Então ele usa uma profecia que foi dada por próprio Senhor Jesus falando, e João escreveu no seu evangelho, falando, né, o que Isaías falou no seu capítulo 53. Então, peraí. Então, se é no capítulo 53, então quer dizer que foi o mesmo Isaías que escreveu esses dois períodos, ou seja, do 1 até o 39 e do 40 ao 66. Porque as pessoas confundem muito. Tem pessoas que eles vão ler e eles confundem, entram em parafuso, porque até o capítulo 39, é que nem eu falei para vocês, lá Isaías só está exortando, só exortando. Já no capítulo 40 muda totalmente a pregação de Isaías. Então só por causa disso eles acham que é outra pessoa. Não pode ser o mesmo Isaías, porque até o 39 ele estava ali só exortando. Agora de repente já fala de profecias futuras, fala do renovo, fala de uma reconciliação. Não, então não é o mesmo Isaías. Então quero deixar bem claro que é o mesmo Isaías que escreveu os 66 livros, a mini Bíblia. Por isso que fala, né, que até o 39 é como se fosse o Velho Testamento e do 40 ao 66 como se fosse o Novo Testamento, né? Juízo e salvação. 1 ao 39, juízo. 40 ao 66, salvação, reconciliação na vida daquele que crê no nosso Deus. Amém? Então a gente vai estar falando mais sobre isso, claro, a gente vai expandir bem mais, não tem como eu expandir aqui na rede social, mas é só uma pinceladinha bem rápida que eu quero dar para vocês, deixar o convite. Eu acho interessante, eu fiz até algumas anotações aqui, tremenda, que o próprio Isaías ele faz, né? Por exemplo, no seu capítulo 1, versículo 8, quando ele fala da choça no vinho e a palhoça no pepinal, aí a pessoa lê aqui, mas o que tem a ver choça na vinha, palhoça no pepinal? O que Isaías falou no capítulo 1, versículo 8, que eu não estou entendendo? É porque choça, eu vou explicar para vocês. Choça era como se fosse uma cabana. Então tinha vinha lá. Então o vigia, ele fazia uma espécie de uma cabana, como se fosse hoje uma guarita, né? Para ele, que lá chamava choça ou palhoça. Ele fazia aquilo ali e ficava ali olhando a sua vinha. Enquanto tivesse fruto, ele estava ali vigiando, para não ter inseto, para não acontecer nada, não sumir, cuidando das boas, das podres, e ficava ali. O dia que a vinha secasse e não tinha mais nenhum fruto para colher nem nada, então ele via que ali não tinha mais satisfação para ele, não ia gerar mais nada. Então ele saía dali, ele retirava a sua choça, desmanchava ela, ou a sua palhoça, e saía e praticamente deixava ali a vinha sem nada, porque não tinha mais serventia para ele. E não é isso que Jesus falou lá no Novo Testamento? Que nós temos que dar fruto. E aquele que não dá fruto, ele fala que é cortado. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus hoje é o nosso vigia. E ele também enviou o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está na terra nos convencendo do pecado. Então não é eu que vou convencer você, não é pastor nenhum, não é irmão nenhum. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós temos a obrigação de ensinar
e nós temos a obrigação de falar da palavra do Senhor. Agora, te convencer que Jesus é o Salvador, que Jesus é Rei, que Jesus está colocando diante de você uma porta aberta e que Ele pode abençoar a sua casa, que Ele pode curar o seu filho, que Ele pode restaurar o seu casamento, que Ele pode te tirar dos vícios, te tirar da depressão. Quem te pode convencer que Ele pode fazer isso é o Espírito Santo. Mas para isso você tem que dar lugar. Quando você dá lugar, eu falei de Apocalipse 3:20, que você abre a porta do seu coração, dando lugar para que o Senhor Jesus entre e o Espírito Santo trabalhe na sua vida, aí é diferente. Aí Ele vai trabalhar. Então o Espírito Santo hoje está na terra. Jesus, Ele está nos vigiando. Enquanto tem fruto, Ele está ali. Mas no livro de... Quando Paulo, escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, sua primeira carta, que é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 12 a seguir, você vai ver sobre o arrebatamento da igreja. No livro de Mateus também, como evangelista, o apóstolo Mateus escreve também o seu evangelho, se eu não me engano, no capítulo 24, você vai ver que Jesus ele fala que aonde haverá dois no campo trabalhando, um será tomado, um será deixado. Se tiver duas na vinha, ou duas do moinho moendo, uma será tirada e outra será deixada. Então fala do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, então, é porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele vai colher os frutos. A partir do momento que Jesus colheu os frutos, que Jesus arrebatou a igreja, a vinha secou. Quando a vinha secou, não tem mais serventia para o vigia. Aí, nós, como diz a Bíblia, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, estarão em gozo no céu. Você acreditando ou não, mas é isso daí. Mas na terra haverá uma grande tribulação. Ou seja, o ser humano vai ter o mundo totalmente para ele, do jeito que ele sempre quis, fazer o que ele sempre quis. Só que isso aí vai acarretar um preço muito grande. Muito grande. Eu não quero entrar nesse assunto, porque isso aí já é outro estudo. Aí vai falar de escatologia, e não é escatologia que estou falando. Estou falando do profeta Isaías. Então aqui só para vocês entenderem o versículo 8 do capítulo 1, porque as pessoas acham que Isaías começou seu ministério no capítulo 6. Gente, ele não começou seu ministério no capítulo 6, porque a gente vê muitos pregadores, quando vai ministrar sobre Isaías, começa no capítulo 6, que viu do alto, subiu em trono e viu os serafins, como eu disse, não. Isaías ele era profeta. Talvez ele não era um profeta tão ativo, mas ele era um profeta. E era casado com uma profetisa, então quer dizer que a sua mulher também profetizava. Ele era contemporâneo no tempo de Oséias e de Miqueias. Então também tinha mais dois profetas ali profetizando em nome do Senhor. Então Isaías no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai falar sobre as mulheres, repreender as mulheres, que naquela época as mulheres só queriam saber da beleza exterior e estavam esquecendo das coisas de Deus. Então a preocupação das mulheres era a sensualidade, era mostrar a sua aparência para os homens. Então era uma coisa sensual. Então você vai ver que, se não me engano, no capítulo 2, no capítulo 3, Isaías vai também repreender isso. Então a gente vai ver que até o capítulo 5 ele também está repreendendo, ele também está profetizando. Agora no capítulo 6 é que Deus dá uma injeção de ânimo, porque aí ele perde o seu primo, o rei Uzias, e ele decide a não profetizar mais, decide a ter a sua vida como escriba ali no palácio. Ou seja, porque Isaías ele viveu com o pessoal da elite, Então o pessoal da alta. Então agora ele perdeu um parente seu que era rei, então ele quis se acomodar da forma que ele achava melhor. Aí Deus falou, não, você ainda, a sua caminhada é longa. E vou dizer mais ainda, Isaías. A sua caminhada é longa e não vai ser fácil, vai ser árduo, hein? Vai ser árduo, porque você vai pregar, você vai falar e o povo não vai querer te ouvir. E realmente, Isaías profetizou bastante e o povo ia muito contra ele, O povo não gostava de ouvir as suas profecias. O povo se rebelou de uma forma muito grande, Principalmente, que eu falei do rei Acás, foi um perturbador ali em Israel. Então, essa parte que eu acho muito interessante, E também, quando fala que os judeus rejeitaram o Senhor,
Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Deus usou o profeta Isaías para tentar juntar o povo, para que o povo se humilhasse, para que o povo se voltasse para Deus novamente. Mas o povo escolheu a idolatria, o povo escolheu dar as costas para o Senhor. Então, como eles rejeitaram, o Senhor também os rejeitou. É a mesma coisa quando Jesus veio para o povo de Israel, né? Jesus ele veio para os seus. Ele entrou em Jerusalém, se eu não me engano, no livro de Mateus, capítulo 21, que relata que ele entra montado num jumentinho. Porque o interessante é que quando os reis eles chegavam até a cidade, e chegavam até os portões da cidade, montado num jumentinho, era sinal que ele estava vindo em paz. Olha, o rei está vindo aí montado num jumentinho, então vamos ficar tranquilo, que ele está vindo em paz, ele não está querendo guerra, não está querendo briga. Agora, se ele viesse montado num cavalo, aí era sinal de guerra. Então o povo já ficava alerta, né? Já ficava preocupado. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13 até o versículo 16 e 17, é tão interessante que fala que Jesus já vem montado no cavalo, um cavalo branco. Ainda no versículo 16 do capítulo 19, diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus entrou montado no jumentinho. Ele veio para os seus, ele veio em paz. O Rei dos Reis veio em paz para Jerusalém. Veio em paz para o seu povo. Só que o seu povo não recebeu. Pelo contrário, né? Crucificaram, mataram eles. Tanto é que aqueles homens, eles tinham sangue nas mãos, né? O carmesim, quando fala do carmesim, quando Deus deu ordem a Moisés atingir as cortinas do templo, tinha algumas cores, né? Tinha o carmesim, que significava o sacrifício, né? O sangue do sacrifício. Tinha o branco, que simbolizava a pureza, a santidade de Deus. Tinha o azul, que simbolizava o céu e o mar, né? E as coisas celestiais. E tinha o púrpura, né? Como se fosse um vermelho, que simbolizava a cor de um rei, né? Então era a cor, o vermelho, púrpura, cor de um rei. O carmesim, o sangue do sacrifício. O branco, a santidade e a pureza de Deus. E azul, os céus, né? E as coisas celestiais que tem acima do céu. Por isso que quando os soldados, vão por aí, os soldados endemoniados romanos, eles vão e acabam de chicotear Jesus. Eu acho interessante que eles pegam uma capa para colocar em Jesus. A capa, a cor que ela tinha era púrpura, então era uma capa de rei. Outra coisa interessante é que eles colocaram em Jesus uma coroa de espinho, né? Coroa de espinho. Mal sabia eles que quando eles colocaram aquela coroa de espinho, eles estavam dizendo que Jesus era rei aqui na terra e rei aqui no céu. Sabe por quê? Porque no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 18, diz que quando o homem pecou, nasceu espinhos e abrolhos, ou espinhos e cardos, né? E então é como se Satanás falasse para Deus, ó, eu roubei a sua coroa. A sua coroa é um homem, né? Que a coroa de Deus, de toda a criação, foi o ser humano, foi nós, né? Então ele como se estivesse falando assim, ó, eu tomei a sua coroa. Quando ele tomou a coroa de Deus, então nasceu espinhos e abrolhos em Gênesis 3,18, que relata isso. Aí quando colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus, é como se estivesse devolvendo, né, para ele a coroa de Deus, que é o ser humano. Ou seja, Jesus estava assumindo todo o pecado, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados ele estava assumindo. Então ele pôs de volta a coroa, é como se ele falasse assim, o homem continua, mesmo falho, mesmo cheio de pecado, ele continua sendo a minha coroa. E toma da mão de Satanás novamente. Então eu acho muito interessante quando fala isso. Mas, como eu falei, os judeus, infelizmente, eles rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus, ele cobra isso. Ele cobra sobre o sangue nas mãos do povo judeu. Até, se eu não me engano, acho que em Mateus 23, 34, fala do profeta Zacarias, que foi assassinado no santuário e o altar, né? Entre o santuário e o altar. Mataram, e quantos outros profetas que mataram? Derramaram o sangue de muitos profetas.
muitos homens de Deus. Então Isaías, ele repreende o povo mesmo, ele repreende o povo com autoridade. Só que infelizmente o povo não deu valor. Até eu acho engraçado que tem um historiador, Flávio Josefo. O Flávio Josefo, na época, ele era judeu, né? Só que ele trabalhava para os romanos, então ele era como se fosse um escriba, né? um escritor ali. Até ele relatou a queda de Israel no ano 70, quando Roma destruiu o templo, né? E praticamente a cidade toda. Então ele estava ali, ele contemplou tudo isso daí e relatou, né? Ele fez toda a história ali. O próprio Flávio Josefo, em um dos seus livros, um dos seus relatos, ele relata que o castigo do povo judeu foi merecido. Isso Flávio Josefo falando, hein? Então, não me entenda mal, os irmãos judeus aí. É o Flávio Josefo falando que o próprio povo judeu mereceu. Que se os romanos não tivessem feito isso, Deus poderia mandar um outro dilúvio, ou chuva de saraiva e raios, como fez em Sodoma e Gomorra, porque o povo estava perverso demais, né? O povo matou muitos santos. O povo judeu matou muitos profetas, derramou muito sangue. Matou o Senhor Jesus e o interessante, eles ainda caíram na besteira de falar que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Ou seja, eles mesmos lançaram uma palavra de maldição para eles ali daquela época e para a sua descendência. É claro que aquele que aceita Jesus Cristo tem, né? Tem a vantagem de ainda receber a salvação, mas eles acabaram fazendo isso daí, né? Então a gente vê, né, a luta que eles sofrem até hoje. Eu acho interessante também que no versículo 22 do capítulo 1 diz assim: os teus comerciantes misturam vinho com água, como significado que os escribas, né, adulteravam a verdadeira e pura palavra do Altíssimo. Então no versículo 22, se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que Isaías fala que eles misturavam, é uma palavra profética, né, o que estava acontecendo ali, como se fosse uma parábolinha. Falava que eles estavam misturando vinho com água. Por que eles estavam? Porque o vinho era puro. Então eles estavam misturando com água, estava perdendo a pureza do vinho. É a mesma coisa que o que aconteceu naquela época, acontece hoje. A palavra de Deus ela está sendo retorcida, ela está sendo inventada. Hoje tem pessoas que abrem a Bíblia, e me desculpe falar isso daí, me desculpe, mas por preguiça de estudar, eles lêem lá, eu acho bonito esse versículo. Eu acho que é isso. E eles ensinam aquilo que eles acham. Ou se tem alguma coisa que vai falar que vai ser contra eles ou contra a igreja, aí eles procuram tirar aquele versículo. Eu acho interessante que eu tive numa denominação certa vez e estavam falando muito sobre usos e costumes. Né? Usos e costumes. E descendo a lenha, né? Sobre calça comprida e tudo mais, né? E eu peguei e falei para o irmão que estava ensinando, eu falei: irmão, o que é doutrina? O que é doutrina para você? Aí ele veio falando aqui sobre roupa e tudo mais. Eu falei: não, isso não é doutrina, isso é uso e costume. A doutrina bíblica, Jesus deixou praticamente uma parábola, por aí uma parábola. Jesus ele disse assim: estive nu, deste que me vestir. Tive fome, deste que me comer. Tive sede, deste que me beber. Tive enfermo, foste me visitar. E a Bíblia continua falando, dizendo assim, que vão perguntar para o Senhor: mas Senhor, quando nós fizemos isso contigo? E Jesus falou: todas as vezes que fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fez. Doutrina. Jesus falou que era para nós pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê seria batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é doutrina. Ele falou que era para nós visitar as viúvas, os órfãos, os enfermos. Isso é doutrina. Agora, usos e costumes não. A única coisa que a Bíblia fala que é errado é sensualidade. Então não adianta você pôr uma roupa lá, um vestidão até aos pés e tiver sensual. A sensualidade é inferno. Aí sim, aí errado. E falei outro, irmão, mas sabe qual a parte que Jesus irou? Ele falou: mas Jesus irou várias vezes. Eu falei: não, teve uma parte só que Jesus irou muito.
Aí ele falou dos mercadores. Aí eu falei, pois é. Se a única parte que Jesus virou, chamando o pessoal de ladrão, covil de ladrão, foi porque estavam vendendo coisas na porta do templo, e ele falou, aqui é a casa do meu pai, respeita. Porque as suas igrejas faz comércio na porta da igreja e às vezes dentro da igreja vendendo mercadorias. Hã? Então, peraí. Então, os versículos que vai falar contra você e a sua igreja, você tira. Você tira fora. O que você acha que é doutrina, que a Bíblia não diz, aí você coloca. Então, isso é misturando o vinho com água. O que acontecia que os escribas faziam no passado, porque os escribas também faziam isso, torcia muito a lei. Por quê? Porque vinha muitas pessoas de posse para o templo. Então tinha pessoas que tinham pecados. Por exemplo, pela lei, eles tinham que cuidar da viúva, se fosse um parente, tinham que cuidar também do pai e da mãe quando ficava velho. Só que eles não queriam ter aquele fardo de cuidar do pai e da mãe quando estava velho. Sabe o que eles faziam? Então eles davam uma oferta gorda para o sacerdote no templo, tipo para se aparecer. O sacerdote orava por eles, abençoando eles, para livrar eles de cuidar do pai e da mãe. Cuidar do pai e da mãe era mandamento, era lei. Era lei. Só que aí eles burlavam essa lei porque dava uma oferta maior, um dízimo gordo. Burlava a lei. Então era misturando vinho com água. Hoje, não acontece isso hoje também? Então a profecia de Isaías, não falou só para aquele tempo, mas também falou para agora. E a gente tem que tomar cuidado. Então eu acho muito interessante que quando ele fala sobre isso, né? Até eu vou estar comentando muito lá no ensino, falando isso. Então isso é só uma pincelada, irmãos, né? Sobre Isaías, que a gente vai se aprofundar mesmo, né? Que eu falo, quero deixar o convite, nós vamos iniciar nessa sexta-feira, na Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, na rua Serra da Mantiqueira, 1097, no bairro Morumbi. Então, para quem não conhece e aqui da cidade, quem for pela rua Europa, que é a rua do Parque, você vai até o final da rua Europa. Quando você chegar no final da rua Europa, vai ter uma escola, um antigo K1, escola municipal. Quando você chegar na escola municipal, que é o fim da rua, você entra à esquerda. Você vai descendo, você vai ver a igreja. É uma igreja bem pequenininha, mais abençoada. Assembleia de Deus Vida Nova. Então, às 20 horas, né, toda sexta-feira. Então, nós vamos estar agora lecionando. Vamos estar falando sobre os profetas maiores, onde nós vamos iniciar com o profeta Isaías, né? Então, ali a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, vai contar um pouquinho mais da história. Eu quero deixar esse convite a você, né? Quero também deixar um grande abraço a todos aqui que estão aí no Face, né? Mandando aí um curtir, o João Soares, a Roseli lá de Quilombo, Roseli lá de Santa Catarina. Deus abençoe sua vida, Roseli. Estou esperando o seu convite, né? Você falou que ia me chamar para ir lá, né? Estou esperando o seu convite para mim para Quilombo lá ministrar a palavra do Senhor. Grande cantora, né? Gravou seu primeiro CD. A hora que você estiver em Cascavel, quero deixar um convite para você estar louvando o Senhor na nossa igreja. A minha prima Solange, lá de São Caetano do Sul, lá em São Paulo, também tem um ministério, né? Seu esposo é pastor Ubirajara, né? Ali da igreja também lá em São Caetano. Só não lembro o nome da igreja direito, senão eu já ia divulgar o nome da igreja aqui, Solange, para o povo que está assistindo lá. Conheço bastante gente de São Paulo que me viu pelo Face, aí eu já ia falar, vai lá na igreja da Solange, lá do Ubirajara. Mas você não deixa o nome? Tem que deixar o nome para me estar fazendo a propaganda de vocês, né? Então eu quero que Deus abençoe. Desculpa, né, de alguma coisa de eu ter falado, ou não ter tirado, se tiver ainda com muita dúvida. Então eu faço convite, vai até a nossa igreja lá, que ali eu vou procurar esclarecer as suas dúvidas. Claro que aquilo que tiver, né, na minha disposição, que eu sempre falo na igreja, né? A gente não é o sabe tudo, né? Porque a Bíblia é muito extensa, é muita coisa, mas o pouco que eu puder ajudar, eu vou estar ali para ajudar vocês. Aí, ó, ela mandou o nome da igreja. É a igreja Palavra de Vida Eterna.
Então você aí, ó, de São Paulo, né, próximo aí de São Caetano do Sul, mora em São Bernardo, Santo André, aonde eu morava ali no Jardim Patente, né, São João Clímaco, faz uma visitinha lá para a igreja Palavra da Vida Eterna. Manda o endereço aí, Solange, já passa o endereço para eles aí. Ali é minha prima Solange, o seu esposo Birajara. É uma bênção de Deus, todos os domingos eu vejo que eles postam o culto ao vivo, né? Gostaria também de fazer um culto ao vivo da nossa igreja, mas o nosso bairro ali é uma bênção, né? No bairro Morumbi, para pegar a internet. E olha que é muito alto, né? Então ali não tem como. Mas se mandar o endereço aí, Solange, já vou passar o endereço para o povo dali de São Paulo fazer uma visitinha para você. Até conheço o pastor Lucas. O pastor Lucas é de São Paulo, veio para cá, agora ele está lá em São Paulo de novo. Aí já ia passar o endereço para ele e você poderia agendar para ele estar ministrando. Um grande homem de Deus, Solange. Pastor Lucas é um grande homem de Deus, está aí morando em São Paulo de novo. Ele e a sua esposa, a irmã Edna. Está aqui, ó, Rua Alameda Caçaqueira. Isso? Rua Alameda Caçaqueira, 1154, bairro Santa Maria. Aí, pastor Lucas, se você estiver me vendo aí, faz uma visita lá para minha prima, que ela agenda aí para você estar ministrando, ó, Rua Alameda Caçaqueira, 1154, bairro Santa Maria. Salete, ô Salete, a Salete mora aqui pertinho, faz tempo que eu não vejo a Salete, hein, Salete? Deus abençoe sua vida também, Salete, a vida dos seus filhos, né, o seu lar aí. Também quero deixar um convite para você visitar nós ali na igreja, hein, Salete? Para lá receber uma oração nossa lá. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande. Solange manda um abraço também para a Ângela, né? A Ângela também minha prima, irmã da Solange, a Vanessa, o Marlon, os seus filhos, o filho da Ângela lá, o Vitor, né? O Vitor, né, Solange? O Vitor já está ministrando também a palavra do Senhor. Eu falo que ele está parecendo o Yosef Akiva, né? Está com aquele cabelo lá e aquela barba dele, está parecendo o Yosef Akiva. Deus abençoe. Falando em Yosef Akiva, eu também tenho a Ana Akiva, né? No meu Face, Deus abençoe a Ana Akiva, o ministério do Yosef Akiva lá em São José dos Campos, né? Judeu, grande homem de Deus também. O Rosinei Paulino, ô Rosinei, também Deus te abençoe, né? Deus abençoe você, a sua família. Foi da Salete que você falou, você mesmo, Salete, você mesmo que eu estou falando. Deus abençoe, Salete, você. Salete, eu lembro quando eu tinha uma escola de informática, né? Seus filhos faziam um curso conosco ali. Ana Paula Moraes, Deus te abençoe. Ana Paula, você que está assistindo a gente aí, quero deixar sempre que vocês tiverem um comentário para nos ajudar. Eu vou ver se eu consigo fazer uma pequena introdução dos estudos que eu for dar na sexta-feira. Eu passo uma introdução aqui com vocês. Aí se vocês tiverem alguma coisa para comentar, tá falando, um recado, a gente vai estar passando. Se você tiver propaganda também da sua empresa, a gente vai estar falando, não custa nada, não vou cobrar nada não. Quero que Deus abençoe sua vida, só isso, né? Então Deus, eu creio que Deus abençoe a sua vida, você se aproximando do Senhor, vendo os milagres, para mim é o que interessa. Obrigado, Solange. Não esquece, hein? Fala lá para a Ângela e para a Vanessa, manda um abraço. Amém, Salete. Não, faz uma visita para nós lá, hein, Salete? Ó, eu continuo morando no mesmo lugar, né? Só a escola nossa que fechou, que agora eu estou mais dedicado à igreja, né? E as pessoas que ali estão, que sempre precisam. A gente tem feito um trabalho ali na UPCAM, né, Hospital do Câncer, e eu peço a ajuda de vocês para estar orando junto conosco, pessoas que precisam, pessoas necessitadas de oração. Jennifer também, Jennifer de Mello. Deus abençoe, Jennifer. Tá assistindo nós aí. É um vídeo humilde, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que tá ouvindo aí a gente. Até quero falar para vocês, deixa um curtizinho aí para mim aí. Eu vou ver que vocês estão assistindo. Tô vendo que vocês gostaram. Caso, se vocês não estiverem gostando, eu paro com o vídeo, né? Mas vocês mandar os joinha aí, os curtir, eu continuo fazendo a introdução. A Amélia também, a Amélia Freia, pastora, né? Pastora Amélia, da igreja Unção Divina, do pastor Derli. E que benção, hein, pastora Amélia. Nós tivemos aí sábado passado na sua igreja com os jovens. Foi uma bênção de Deus. E eu creio que Deus tem uma promessa tão grande na sua vida, pastor, na sua vida do pastor Derli. Se puder contar conosco, aí estamos à disposição. Ô Salete, mudou de Cascavel? Que pena, hein? Cris Ávila também, Deus abençoe. A Cris Ávila nós congregamos junto na igreja Batista Peniel. Lembra, Cris? Cris fazia parte dos jovens, ela e seu esposo,
né? Também manda um grande abraço para ele também, Cris, né? Que Deus abençoe os seus filhos. Aí estou vendo a família só crescendo, né? Você está pegando firme o versículo cresceis e multiplicais, né, Cris? Eu vi que você e seu esposo levaram a sério esse, esse versículo na Bíblia, cresceis e multiplicar. Mas é isso aí, filho, é herança, né? É herança de Deus. Eu estou vendo que Deus está abençoando muito vocês pelas fotos que eu tenho visto acompanhado, né, no Face. Deus abençoe muito vocês aí. Também o Prado, lá no Rio Grande do Sul, né? Prado, um grande amigo meu também. Agora está morando lá, né? Deus abençoou tanto ele que o sonho dele era ser delegado ou promotor, né? E ele pegou, acho que foi, ou procurador. Se eu não me engano, agora ele é procurador ali no Rio Grande do Sul. Pegou, passou no concurso da procuradoria, tanto na procuradoria como também para delegado. O Prado passou. Só que chamaram ele para o Rio Grande do Sul. Queria que ele ficasse pertinho de nós aqui, né? Mas Deus é Deus. Chamou ele para o Rio Grande do Sul, está na procuradoria lá no Rio Grande do Sul, né? Deus abençoe. Prado também. Vê se eu vou um dia aí tomar. Não vou dizer que vou tomar um chimarrão, porque eu não acostumei com chimarrão no Paraná. Paulista não adianta. É cafezinho. Então eu vou tomar um cafezinho com você aí. O Éder Carvalho também. Ô Éder, um abração. Éder também. Faz tempo que você não vai na igreja, hein, Éder? Olha, eu estou orando por você, né? Eu quero deixar um convite. Vai nos visitar hoje, Éder. Zé, que é brincadeira. Eu sei que você está trabalhando. Você falou para mim que estava trabalhando bastante, né? Mas, Éder, quero deixar um convite. Se tiver uma folguinha do trabalho aí, eu sei que está sendo corrido para você. Vai lá nos visitar. Vai dar um glória a Deus também conosco, né? A gente não tem esquecido de você, tem orado. Nós temos feito a campanha no monte. Geralmente é na sexta-feira que nós vamos para o monte. Logo quando acaba o estudo, nós vamos para o monte. Se você quiser deixar um pedido de oração, pode deixar também. Deus tem abençoado bastante através dessa campanha, né? Deus tem abrido as portas de trabalho para muitos. Eu tive fazendo a campanha de portas abertas. Nós colocamos 12 carteiras de trabalho no púlpito, fomos no monte orando e o Senhor abriu a porta para todos, né? Graças a Deus, todos estão trabalhando, né? Enfermidade também, Deus tem curado, entrado com cura, feito milagre. Então quero deixar você que crê, né, e confia nas nossas orações, pode deixar também o seu pedido de oração, para nós estar levando no monte, orando, intercedendo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Roseli Gomes também. Ô Roseli, Deus te abençoe também, Roseli, né? Que obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo aí. Se eu estiver sendo cansativo, você dá aquele, né? Mas se não, você dá o seu joinha aí, curtindo aí. Eu vou orar por você também, Roseli, para você, para sua família. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. E eu creio que, quem sabe, no próximo vídeo você vai testemunhar: pastor, Deus me abençoou essa semana. Aquilo que eu pedi para Deus, Deus confirmou através de você e abriu as portas e me abençoou. Também o Daniel Costa. Ô Daniel, filho da Zenilda. A Zê acho que está sentindo minha falta, né, Daniel? Porque eu não estou indo mais cortar o cabelo. Preciso cortar o cabelo, está muito grandão, né? Mas fala para ela qualquer hora, eu vou fazer uma visita. Você também, Daniel, você ficou de visitar a nossa igreja, hein? Daniel, espero você lá fazer uma visita para nós aí. Grande rapaz de Deus também, a gente viu crescer desde pequenininho. Quando nós chegamos aqui já está já um homenzão, já quase casando, né, Daniel? Aí não, né? Por enquanto não, esperar um pouquinho. Altair também, Altair Antunes. Altair não, Alair, desculpa, Alair Antunes. Deus te abençoe também, Alair. Josefa, minha sogra também, que está assistindo, né? Deus abençoe minha sogra. Deus, abençoou tanto ela também ali, até o trabalho que ela pediu a Deus, Deus abençoe ela, né? Que Deus abençoe ela, meu sogro José Dias Leite, né? Zefinha, hoje o José estava aqui, nós conversamos bastante, né? Então, minha sogra, meu sogro está assistindo também, né? E ela aí, Deus abençoe também a sua vida, né? Se vocês precisarem, é só contar conosco. E eu já falei, só fazer seu pedido de oração, a gente vai estar orando. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Talvez você está com um problema no casamento, problema no lar, talvez é os filhos, ou a enfermidade, ou você precisa de uma porta aberta de trabalho. Pede para nós vamos estar orando e intercedendo. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma resposta para você. Eu quero lançar uma palavra profética, né? Eu sempre falo assim que a gente não pode profetizar coisas que Deus não mandou. Mas a gente pode lançar palavras proféticas. Aí vai da sua vida com Deus. E se eu tenho a minha vida no altar com Deus, se Deus acha que eu mereço, porque a vontade é dele e não minha, que Deus venha honrar aquilo que eu profetizar agora na sua vida. Eu quero que até o final de semana que vem, aquilo que você pôs na mão do Senhor,
Eu não sei qual é o problema, mas você sabe. Quero que nesse momento, você que está me assistindo, ponha a mão no seu coração. Quero que você ponha a mão no seu por ato de fé. Se você crê, você põe a mão no seu coração. E agora você fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e pensa naquilo que você quer que Deus haja na área da sua vida. Casamento, é os seus filhos, é uma porta de trabalho.